Olá, galera! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Está entrando no ar a edição 100, não, né? 203 do 365 filmes em um ano. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Hoje eu tô com a Zia e hoje eu quero falar sobre Lua de Fel, filme dirigido pelo Roman Polanski. Um filme muito legal que eu assisti e posso recomendar para vocês. Primeiramente, vamos só iniciar aqui para falar do que trata esse filme. Dia de sábado, como vocês sabem, eu estou aqui nesse mês de julho falando de algumas obras um pouco mais picantes, vamos colocar assim. Essas obras picantes, eu pretendo falar de Instinto Selvagem, Invasão de Privacidade, 9,5 Semanas de Amor, falar até de 50 Tons de Cinza. Então, dia de sábado é dia de falar de sacanagem aqui no Cinema de Boteco agora. E Lua de Fel é um belo exemplo disso. A trama apresenta ali o Nigel, vivido pelo Hugh Grant, está curtindo o aniversário de 7 anos de casamento com a esposa, Fiona, vivida pela Kristen Scott Thomas, a bordo de um cruzeiro para a Índia. Durante a viagem, o casal acaba conhecendo uma francesa sedutora, a Emmanuelle Signet, ou Signet, não sei como é que pronuncia o nome dela, e o seu marido paraplégico, vivido pelo Peter Coyote, que está até em ET ou Extraterrestres, que percebe a cobiça de Nigel e o adota para contar toda a história do seu caótico romance antes de permitir uma possível transa entre o Nigel e a esposa. É tipo isso, é tipo louco, assim. Hoje eu não vou me delongar muito aqui na análise do filme. Tô vendo aí a galera, a Karen, o Carlos, o Christian, seja bem-vindo, Christian, Selma, porque eu realmente não tô me sentindo muito bem. Já tomei uns remedinhos lá, mas a parada aqui tá brava, entendeu? Eu acho que eu comi muito macarrão na hora do almoço, aí eu fiquei grande. E não fiquei grande no sentido que o Lua de Fel faz a gente ficar em alguns momentos, mas enfim. Eu quero falar aqui, antes de ler a análise do filme, fazer uma discussão técnica do filme em si. O Lua de Fel é dirigido pelo Polanski. Polanski a gente sabe que é um diretor polêmico, é um diretor que tem grandes filmes no currículo, mas ele é um cara que gosta de trabalhar com coisas mais polêmicas. Mas ele é genial. Prova disso é a primeira cena do filme, que a gente vê da janela, né? Aqui a janela do cruzeiro. E, por exemplo, eu tô aqui, ó, imagina só, vocês estão me vendo, vocês estão vendo aqui a parede, né? E, cara, o meu olhar é o computador. Não, isso não tá dando muito certo, não esquece. Vamos pensar no filme mesmo. Aqui, ó. Eu tô desse lado aqui da cabine. Eu tô dentro do meu quarto lá. Eu sou um dos tripulantes. Eu tô viajando nesse cruzeiro. E pela janela eu observo o mar. Eu observo o omeprazol. Eu não observo o omeprazol, mas eu li que a Selma falou para eu tomar o omeprazol. Boa ideia. Olha só. É como se fosse uma metáfora para o casamento. É como se a pessoa estivesse presa aqui nesse espaço, né, dentro do cruzeiro, e lá fora, a imensidão do mar, ele tivesse a liberdade. Então, de certa forma, por que não seria uma metáfora aí para um relacionamento que você não se sente livre, um relacionamento que você não se sente feliz, completo, realizado. Né? Então, esse é o primeiro plano do filme. E, cara, a gente assistindo ao filme depois, a gente vai pensando, e, cara, faz muito sentido. Porque tantos os quatro personagens se sentem um pouco infelizes é sacanagem, né? Eles se sentem bastante incompletos, alguns mais infelizes que os outros, mas essa questão da liberdade, que está ali no campo de visão deles, é atraente. Esse cruzeiro, o Nigel, por exemplo, o Hugh Grant, ele olha para Mimi como se fosse a liberdade dele, né? Ele começa a criar uma ideia falsa na mente. Então, tem todo esse conceito aí, eu achei muito legal ver no começo do filme.
Tô vendo aqui que a Aline falou, não tinha me tocado que era do Polanski até começar, acabei assistindo, que é arrependimento. Aline, arrependimento no sentido, por ser do Polanski ou porque o fato do filme ser brega te incomodou? É um bom filme, mas é brega. E isso é outra coisa que eu quero falar. O Lua de Fel, apesar do tema dele, apesar de ser uma boa narrativa, tem um bom diretor, tem um bom elenco, ele é brega, cara. Ele é muito brega. A gente sabe isso nas cenas de sexo, quando o personagem inclina a cabecinha, né, pro lado, o outro vai lá para encaixar, e a câmera tá dando close. É muito brega. É muito brega. Só que é um brega meio que proposital. O diretor fez aquilo já sabendo o efeito que ele ia causar. Tem um filme do Paul Verhoeven, chama Showgirls. Showgirls é acusado por muita gente, acusado é sacanagem, é apontado por muita gente como um dos piores filmes já feitos na história. Cara, definitivamente, Showgirl é horrível. Né? Você vai assistir o filme, você vai achar ele uma merda. Só que é o Paul Verhoeven, cara. O Paul Verhoeven sabe fazer filme e diz que ele fez o filme propositalmente ruim. Hoje, né, assistindo o Showgirls de novo, cara, eu assisto e falo, nah, beleza, tem muita coisa boa aqui pra gente tirar. E o Paul Verhoeven também sofreu muito no Tropas Estelares, também falaram muita merda do filme, e o filme é muito bom. Ju, boa noite. Na época, quando eu assisti, achei intenso. Não, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Desejo, obsessão em reencontrar a pessoa. Tá, acho que esse é o grande lance, assim, que a gente pode falar no aspecto técnico do filme. É um filme brega, a gente tem isso propositalmente feito pelo Polanski, e ele tenta contar a história de um jeito que pareça sedutor, muitas vezes né, mas não é bem a proposta. Então eu vou lá, vamos ler aqui para vocês. Na crítica de Repulsa ao Sexo, de 1965, eu já havia dado algumas dicas para ajudar a compreender melhor o cinema de Roman Polanski. Eu ainda não fiz uma transmissão ao vivo do Repulsa ao Sexo, na minha opinião, talvez o terceiro melhor filme do Polanski, perde para o Bebê de Rosemary, perde para o Inquilino, mas o Repulso ao Sexo é maravilhoso. É um filme com uma personagem apenas, né? Esqueci o nome da atriz, acho que é a Catherine Deneuve. O filme todo se passa com ela num apartamento e ela vai pirando lá no apartamento. É muito bom. O cineasta costuma incluir em cada uma das suas obras seus próprios conflitos pessoais, sejam eles mais dramáticos, como o pianista, ou aqueles mais, digamos assim, pervertidos, como é o caso do Lua de Fel. Lançado em 1992, o drama pode muito bem ser considerado como o mais próximo do soft porn que Polanski chegou em sua carreira. Ou seja, além de ser um filme com a assinatura de um dos grandes cineastas vivos da atualidade, ainda envolve safadezas. Você consegue resistir? Dá para resistir. Eu já falei, né, a sinopse do filme, mas a Emanuele Seiner, cara, eu sabia falar o nome dela, eu esqueci como é que fala. É o principal motivo para se querer gastar mais de 2 horas na frente da televisão. E quando digo isso, não pense que é por conta das diversas cenas picantes que a esposa do Polanski protagoniza, incluindo uma cena, né, uma sequência de striptease arrepiante, com a câmera conseguindo ser ainda mais sedutora que a própria dançarina. Ela é um vulcão de emoções, e mesmo com sua expressão apática e indiferente, consegue transformar sua personagem ao longo da trama. Grant se destaca por interpretar um típico inglês bundão e cheio de frescuras, quando, na verdade, é um hipócrita pervertido reprimido. E a Christian Scott Thomas se dá bem na missão difícil, né, de duelar com a Emanuele. Sua missão, classe e delicadeza contrastam bem com a objetividade da sua companheira de cena. Então, é uma coisa aqui para ser dita, né? O filme, quando apresenta a personagem da Emanuele, ela é uma jovem. Então, de cara, a gente tem outro ponto discutido em Lua de Fel, que é a diferença de idade. Ele mais velho, ela, uma jovem, acabou de sair ali da adolescência, entrando na vida adulta, buscando os primeiros trabalhos, ele se apaixona por ela. E até um pouco de obsessão, porque o cara começa a andar de ônibus ali pela Paris toda, tentando reencontrar a garota que ele havia encontrado no ônibus. Ele fica meio obcecado com essa ideia.
Então a gente já vê de cara, não é uma pessoa muito saudável. Ele tem o desejo de ser escritor, se muda para Paris. E por quê? Para ele era onde o Hemingway fez a carreira dele, então ele falou, cara, vou fazer também. Tipo assim, ele se acha o Hemingway. Então, então ele vive de heranças. Então é um cara meio... O caráter dele bem duvidoso. Então, quando eu falo, né, que a personagem da Emanuele vai evoluindo no decorrer da história, é porque ela começa com uma jovem e ela vai amadurecendo e se torna uma mulher totalmente diferente daquela jovem. E por que ela se torna diferente? Porque ao longo do filme, não sei se eu coloquei isso aqui, mas a gente tem as transformações. Não falei, então vou falar isso agora. A gente tem as transformações que acontecem na vida dela, as sacanagens que esse cara faz com ela. Eles começam a desempenhar, né, desenvolver ali um relacionamento intenso. Intenso é a melhor palavra para dizer realmente. Quando simplesmente o papai e mamãe deixa de ter graça, eles começam a comprar uns brinquedinhos, eles começam a fazer encenações. Ela começa a usar roupa de couro, ela vira uma dominatrix, e começa a falar, pig, pig, cadê o porquinho? Eu quero o porquinho, tem um porquinho aqui, eu tô sentindo cheiro de porco. E o Peter Coyote tá de cuequinha de couro, usando uma máscara de porco e fazendo... Cara, eu esqueço que às vezes as coisas ficam registradas para sempre, né? Então, essa imagem me imitando porco não vai ser apagada, mas enfim. E assim, é a onda deles. Eles começam também a buscar flertar com outras pessoas. Ele flerta com uma amiga dela e ela vai lá e flerta com um dançarino, que eles quase, tipo, praticamente têm uma relação sexual sem penetração na dança. E a dança, vamos lá, a gente sabe que a dança é uma expressão corporal muito forte. A dança trabalha muito essa questão da sensualidade. Não é o objetivo, obviamente, mas está lá. Então as coisas vão trabalhando e é tenso, é tenso. A Ju tá lembrando do Pig Pig, né? Tinha esquecido. Eu vou ler os comentários de todo mundo aqui depois, mas eu quero só continuar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Olha só, igual eu comentei do começo, da cena lá, né, do navio. Tem uma outra cena que é legal. Na cena do elevador, depois que eles têm o primeiro encontro, eles passam a noite toda acordado, conversando, eles vão pro apartamento dele, ela tá segurando uma bisnaga. E, cara, ela tá segurando a bisnaga, mas isso aqui vai ser um pinto gigante, né? Mas enfim, faz de conta que isso aqui é uma piroca, velho. Cara, ela tá segurando a bisnaga assim, sabe? E a cena tá lá, travadona neles. Ele tá segurando uma sacola de pão e ela tá segurando a bisnaga pertinho do rosto. Então você fica olhando, mano, que porra é essa, né? Beleza, sutileza não é o forte, tá? Sutileza não é o forte. Vamos falar do melhor uso de George Michael no cinema. Pega a música Faith, que ganhou uma releitura do Limp Bizkit, que eu gosto bastante. Mas tá tocando Faith. Eles tinham acabado de transar, estavam lá tomando café, né, de boaça, e ela começa a tomar o leitinho, gente. Eu não vou fazer isso, não. Cara, que bom que eu tenho filtro de vez em quando, velho. Enfim, ela começa a tomar o leite, e, cara, o tomar o leite não é o suficiente para ela. Na hora que ela toma, ela deixa o leite escorrer, aí começa a passar a mão assim na boca, né, para limpar. E, mano, óbvia conotação. Gente, como controlar? Foda-se. Óbvia conotação de outro tipo de leite, né? Então, assim, foi tenso. O Roman Polanski, isso passou na televisão, gente. Isso passou na televisão. O Roman Polanski, cara, ele não é sutil. Ele não é nada sutil. O filme é brega e essa cena é... Cara, se você assistir no normal, né, você tá lá, você não comprar a ideia, na hora que você vê o leite escorrendo e eles começam a se pegar loucamente, você fica perguntando, mano, que porra é essa que eu tô assistindo? Isso não faz o menor sentido, tá ligado? E logo depois, a gente tem a dança, né? Ah, não, peraí, não posso esquecer disso. Tem a parte do leite toda, beleza, ela vai lá e começa a chupar ele, né? E, cara, ela abaixa e ele começa assim, oh, meu Deus. Ou então, igual o porco,
Mas, cara, é muito engraçado porque no fundo você tem uma torradeira. E, tipo assim, praticamente na hora que ele vai gozar, o pão pula da torradeira, tá ligado? Ô, bicho. Cara, não tem como você ver uma parada dessa e falar, ah, mano, esse cara, o pessoal é doido, velho. É muito engraçado, cara. Só o pão voando. Eu achei sensacional. É... Ah, uma parada. Também é legal aqui comentar. Ele conhece ela dentro do ônibus. Eu não sei ler francês, infelizmente. Mas dentro do ônibus tinha um anúncio, que era alguma coisa ULA. E isso aparece em outras cenas. Beleza. Quando eles rompem o relacionamento pela primeira vez, o Peter Coyote vira e fala, cara, eu preciso de novas experiências, preciso sentir coisa nova. Você é um cuzão, mano. E o que ele faz? Ele vai lá no computadorzinho esquisito dele e digita exatamente ULA, ou seja, ele busca uma nova experiência exatamente em cima da Emanuele, da Mimi, o que ela representou para ele. Então, de certa forma, o inconsciente dele não deixa ele separar as coisas. Depois que eles rompem, acho que aqui das anotações eu já falei tudo, então posso ficar concentrado só na crítica. Depois que eles rompem, ela implora. Por quê? Ela era uma outra mulher. Né? Ela era apaixonada com ele. Ele também era, só que por algum motivo as coisas acabaram, diminuíram ali para ele. E eles rompem e ele fala, cara, beleza, vou ficar com você por piedade, mas eu vou transformar a sua vida no inferno. Ele realmente faz isso. Então ele tá lá comendo ela, e no meio da transa, ele chama ela de outro nome. Depois, numa festa, ele começa a reclamar, a zoar ela na tora, na frente das amigas dele, sobre o cabelo dela. Tá parecendo um cachorro do vizinho. Começa a falar de uma espinha. Depois ela passa uma maquiagem, ele fala, pô, a gente tá no Halloween. Então, assim, ele realmente vira um cara muito cuzão. Só que isso aí é pouco, tá? Porque ela fica grávida. E na gravidez, ele decide que, cara, não, você vai ter que abortar, você vai ter que tirar. Beleza. Ele vai no hospital, ela fica surpreendida, né, por ele ir lá. Ela, beleza, acaba tirando a criança e eles decidem viajar juntos. Só que na viagem ele deixa ela ir sozinha. Ele não vai na viagem. Ele finge passar mal no avião, ele sai do avião, ela tá lá dentro, ela se manda. Depois a gente descobre, passa muito tempo, ele vira mais. Já era um cuzão, né? Mas agora ele vira um puteiro mesmo. Toda noite ele tá com uma pessoa diferente. Cara, eu não entendo a lógica, entendeu? Porque o cara nem bonito é. Mas deve ter uma lábia muito boa. E ele virou o sedutor de Paris. Então ele pegava geral. E anos depois ele sofre um acidente e ela volta. E no ela voltar, ela conta que ela quase morreu, ela não pode ficar grávida mais, porque graças ao aborto, que ele gentilmente pagou, ela teve uma infecção, quase matou ela. Então, assim, a Ju falou aqui, clássico, boy lixo, exatamente. Relacionamento abusivo detectado, exatamente. E a situação inverte, porque ele foi muito cuzão com ela, a partir de... Vão dividir o relacionamento deles em três... Vão dividir o relacionamento dele em algumas partes. Eu sou de humanas, eu não sei quantas partes não. A primeira, eles estão apaixonados. A segunda, ele começa a ser um cuzão. A terceira, ela começa a se vingar dele. Exatamente, são essas três partes aí que a gente pode dividir esse relacionamento. E olha só, a Ju tá falando aqui, eu tenho problemas com personagens passivos. Então, esse é o grande lance. Até a parte que eles estão apaixonados, ambos ali têm poder. Ambos dão liberdade, dão respeito ao outro, mesmo com os excessos. Porque eles, como a gente vê no final do filme, eles foram gananciosos, segundo palavras do personagem. Primeira parte, beleza, um lance deles lá, ok. Segunda parte, quando ele começa a ser cuzão, é ele sendo ultra giga blaster babaca pra caralho. E a terceira parte é quando ele já sofreu um acidente, ele já tá na cadeira de rodas e ela volta. E ela diz, né, depois que ele recebe a notícia que vai ficar na cadeira de rodas para sempre. Tem uma notícia má e uma notícia boa.
Aí ele fala, quais são as notícias? Ela fala, olha, você nunca mais vai poder andar. Aí ele pergunta, tá, e qual que é a notícia ruim? Aí ela diz, eu que vou cuidar de você. Então, a partir daí, a vida dele vira um inferno. Porque ela começa a torturar ele de uma forma, assim, bem justa, vamos colocar assim. Ela faz ele passar por praticamente tudo que ela passou. Ela não tem mais amor por ele, muito embora, na verdade, né, dizer que não tem amor é um pouco complicado. Eu acho que existia sim um amor, até porque uma frase que ele diz também, né? Se ela não me amasse, ela não ia se preocupar tanto em me machucar. Então, uma relação doentia de ambos os lados, mas que ele, né, foi o grande responsável por tudo que causou. Ela está buscando a vingança dela. A gente pode colocar na mesma bacia ali, né, e colocar, cara, ela também está fazendo um relacionamento abusivo com ele, porque, pô, o cara agora está fudido na cadeira de rodas, depende de alguém para cuidar dela, e ela tá cuidando dele, ok, mas ela tá cuidando dele, tipo, na base da tortura. Então, essa dinâmica desse casal é muito surreal. E fica mais bizarra ainda quando no Cruzeiro o Peter Coyote começa a contar a história pro Hugh Grant. Fala, olha, foi isso, isso, isso que aconteceu. Eu sei que você quer comer ela, mas você tem que saber a história. Então, é muito legal. Mas aí a Ju falou personagens passivos. Acredito eu que nenhum deles foi realmente passivo ali. Você pode falar que na parte que ela começou a comer o pão que o diabo amassou, ela estava sendo passiva. Só que a gente tem que tentar entender o que passa na cabeça dela. Acho que, porra, qualquer pessoa fora, né, pra gente que tá aqui, a gente observar a relação e falar, mano, você tá com um cara ultra babaca, sai fora, ele é um cuzão. Mas a gente não sabe o que ela estava sentindo. A gente não sabe até que nível era realmente passividade ou ela se sujeitando a algo para tentar reverter, né? Para tentar resolver o casamento dela. Apesar nem era casamento na época, né? Enfim, é difícil falar. E depois tem ele. Ele passando por tudo, ele não tem escolha. A parte que ela transa com o colega dela na frente dele, tipo assim, ele também é passivo ali. Ele não tem opção, sabe? Então, pô, ele é passivo porque ele quer ser ou porque ele não tem opção. Então, é um filme difícil, cara. É um filme difícil. Tem essas nuances que a gente pode chegar e discutir. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Não sabia que o Brega foi proposital. Aline, Aline, não, desculpa, Ju. É porque é o Polanski, cara. E tem diretor que você sabe que o cara sabe fazer o filme. O cara sabe filmar, ele sabe criar história. Então ele gosta de brincar de vez em quando com a linguagem, com a forma narrativa. O Polanski, ele nunca ia fazer um negócio desse a sério. Por mais que ele seja pirado, ele não ia fazer um negócio daquele a sério, sabe? Nem faz sentido. É a cena do leite, cara, não faz sentido. E por que explica melhor ainda que não é? Não pode ser sério. Por causa do pão voando depois, sabe? Não tem sentido. Aline, quando o cara define a Mimi como uma mistura de maturidade sexual e inocência, como não relacionar a história boa? Mas aí eu tenho uma resposta para isso, é baseado no livro, né? Então não foi ele que escreveu, mas você não está errada com a sua pergunta, Aline. Realmente está muito direcionada com a história do Polanski. O Polanski, para quem não sabe, ele tem uma acusação séria de uma relação, né, com uma garota, ou seja, não consentida, porque a menina tinha acho que 16 anos, e pesado, tanto que ele não pisa em alguns lugares. Agora não, acho que ele já, não sei como é que tá, mas durante muito tempo ele ficou sem ir aos Estados Unidos, que ele poderia ser preso. Então é pesado realmente. A Aline tocou aí num ponto, realmente tem essa conotação com a história dele. Selma, esse filme até fala sobre masoquismo, mas se você for analisar direito algumas coisas, você pode usar como uma referência. Por exemplo, esse filme nos mostra os caminhos que podemos seguir ou armadilhas que podemos evitar. Com certeza. Por exemplo, se você encontra uma pessoa no ônibus e essa pessoa diz que passou a vida te perseguindo, não procure essa pessoa, não dá voz para essa pessoa.
né? Mas a gente também tem outros caminhos. Por exemplo, você pode dar uma entrevista num programa de televisão, ficar afim, né, da pessoa que te recebeu e ficar mandando mensagem para ela na internet e, cara, pode virar um relacionamento. Então, assim, é doido, né, Ju? Aline. Fico pensando se certos presidentes viram esse filme. Tem uma cena que explica uma dúvida que ele tinha. Não entendi, Aline. Qual presidente? Presidente do quê? Tipo, não entendi. Explica. Carro. Se tem Emanuele, tem safadeza. O papel bem pertinente pro Hugh Grant. Cara, eu acho que achei a caracterização dele maravilhosa, porque ele é um autêntico britânicozinho pau no cu, tá ligado? Ele é um cara hipócrita, velho. Porque ele começa a ouvir a história, ele fica num tesão fudido. Aí ele vai lá, ele dá uns beijos na mulher. E, tipo, ele tá casado, velho. Ele tá indo numa viagem, velho. A esposa dele tá na porra do navio, mano. Saca? Eu tô apaixonado por. Mano, você tá. Você quer. Ô, oh, mano. Aqueles que me. Ó, eu me censurei aqui. Você não tá apaixonado, mano. Você quer comer, tá ligado? Você não tá apaixonado, velho. Eu ia falar outro termo, mas aqui não é o grupo, né? Não é o momento, nem o horário também de tocar o terror assim. Mas é um cuzão. Eu achei que o Hugh Grant no papel caiu como uma luva, até porque ele também tem essas histórias aí na vida real. Ele também foi flagrado, né, recebendo um serviço oral, acho que se eu não me engano, de uma profissional. Não tenho certeza aqui. Luana, boa noite. Ah, teve Kátia Flávia, eu vou falar sobre isso. Cara, se esse filme passou na televisão, não lembro de ter assistido. Cara, passava na televisão, gente. Passava, eu juro. Selma, ele se apaixonou de uma maneira muito intensa, mas a paixão como ela acaba da mesma maneira que ela... Porra, Selma, sensacional. A Selma tá falando, ele teve uma paixão muito avassaladora, mas do mesmo jeito que ela veio, a paixão foi embora, né? Quando a paixão acaba, ele se vê esgotado em todas as possibilidades de relacionamento. Selma, eu concordo. Essa parte da paixão, mas não justifica as atitudes que ele tem no caso de bicho. Tá transando com ela, fala o nome de outra garota. Começa a humilhar ela na frente de outras pessoas. Isso não justifica. Sacou? Isso aí não tem defesa. A parte de, cara, começa e acaba, bicho, isso é totalmente compreensível. A parte dele gostar de usar cuequinha de couro e tomar umas porradas, cara, compreensível também. Mas o que ele faz depois, que abala ali realmente a moral, né, humilha a namorada, porra, eles casaram, né? Vocês entenderem, ele é a esposa, foda-se. A esposa dele, do jeito que ele faz, cara, isso não tem desculpa, velho. Isso não tem desculpa. Ela fica com ele por uma opção, porque ele tenta terminar, ela continua lá. Cara, ele tinha a opção também de, cara, não vai rolar, velho. Não vai rolar. Acabou. Mas não, ele deixa ela ficar. Por quê? É uma transa garantida que ele vai ter sempre. É uma pessoa que vai estar lá com ele, uma fã. Ele é escritor, ele quer ser lido. Então, assim, para ele era muito cômodo. Então, ele usou ela, assim. E depois, vamos lembrar, né? Porra, nada justifica o fato dele ter feito ela ter um aborto, depois deixar ela embora sozinha, cara. Não foi nem procurar ela. Entendeu? É muito doido isso. E o fato, depois, ele também aceitou a ajuda dela, né? Quando ele ficou na cadeira de rodas. Ele não teve opção, mas ele aceitou, ele poderia não ter aceitado. Não. Ju, assim, lembro que assistindo sozinha fiquei meio constrangida, cara, só rindo. Cara, eu queria ter visto esse filme com a Ju, cara. Eu queria ver as expressões dela, porque eu acho que ia ser fenomenal, porque o bicho. Vamos ver Instinto Selvagem? Não. Você fica me zoando? Não vou te zoar. Instinto Selvagem não tem nem como zoar, cara. Instinto Selvagem é bom. Pera aí, deixa eu ver o que vocês comentaram. Pera aí. Assim, né? Precoce, porque o tempo de uma torrada para pular de uma torradeira é bem pouco. É porque ela é boa de serviço. Tipo assim, é por causa que o leite tava bom, tá ligado? Não sei, cara. Tem várias coisas que a gente pode colocar aí, mas ejaculação precoce é uma delas também. O que você tá fazendo, velho?
Depois de tudo que ele fez para ela, quando ele fica tetraplégico, ela volta para cuidar dele. Com certeza ela pode se vingar. E realmente ela se vinga. Se vinga. Deixa eu ver. Selma. Ela puxando ele da cama, ele vai e fica inválido. Ela aproveita dessa condição e toda vez que vai dar injeção, ela dá no mesmo lugar onde está roxo doendo. Isso é parte da vingança dela. Não só. Porque ela também se vinga mexendo no ego dele. Ela fala várias vezes, né? Não adianta você ficar balançando esse seu pinto aí, ele não vai funcionar. Ela dá uma arma de presente para ele. Ou seja, ela mexe muito com a cabeça. Ju, filme difícil. Claro que tinha amor. Quando não tem, a pessoa supera, segue em frente. Obsessão e vingança só serve para evidenciar o sentimento que ainda existe. Não, Regina, esse filme é romance, tu me recomenda? Não. Hoje, o Dia de Amorzinho tá meio hardcore, tá meio censura 18 anos atualmente. Mas mês que vem eu vou falar de uns filmes de romance mesmo. Agora, nas noites de sábado, eu tô falando de filmes com uma temática um pouco mais picante. E o Lua de Fel, ele é um exemplo disso. Tem romance, sim, mas como você está vendo aí na discussão, ele vai ficando intenso. Ele trabalha mais com obsessão do que amor em si. É um relacionamento tóxico, como a Ju e a Aline colocaram aí. Que andava ele, resolveu o casamento ao caralho. Vaza do abuso, exatamente. É baseado no livro. Ele escolheu a história por quê? Exatamente, Aline. Aí não tem como discutir. É realmente um reflexo. Muitas vezes, igual eu falei ali no começo, o Polanski é um cara que viveu pesadelos na época da Segunda Guerra e ele também tem essa questão sexual muito forte na obra dele. Por quê? Faz parte de quem ele é. Então é como se isso sempre vai acompanhar ele. A gente não vai saber até que ponto é uma perversão ou não. Né? É realmente algo ali do interesse, que é algo controlado. Delicado falar isso, assim, né? Porque a parte da guerra vira um trauma. A gente não sabe se a parte, né, dessa acusação do estupro, né, da menor de idade virou ali um trauma para ele ou não, ou se ele só é pervertido. Então a gente tem que ver essas duas coisas. Como o bebê de Rosemary já tinha muita conotação sexual, o repulso ao sexo, e eu acho que a questão, né, dessa festa do Jack Nicholson aconteceu depois desses filmes, então acho que é mais uma pegada dele mesmo, ele é tipo um pervertido e acabou dando isso. Exatamente. Não, eu falei isso agora, né? A relação não consensual foi um estupro e uma menor de idade. Exatamente. Eu não falei na hora que eu tinha falado antes, mas falei agora. Quando ele descobre uma cena. Ele descreve uma cena de Golden Shower? Não reparei, não peguei. E eu não compro o Hugh Grant em nenhum filme, em nenhuma situação. Achei ele muito blasé. Cara, nesse filme eu acho que combina muito, exatamente porque ele representa um cara hipócrita. Então tá dentro ali. Ele tem uma ideia que passa, não, eu sou certinho, mas ele tá lá, né, na ânsia de saber a história, porque a história tem sacanagem, e ele quer saber, ele quer pegar a mulher, ele quer se aproveitar. Então ele é um hipócrita. Então essa imagem blasé do Hugh Grant é perfeita. É perfeita. Ô, Selma, acredito que ela ainda esteja casada com o Polanski, sim. Aline, ela teve a autoestima abalada no relacionamento abusivo. Difícil para ela sair dessa. Quantas mulheres passam por isso até hoje? Exatamente. Exatamente. Mas eu acredito, aí, na minha interpretação do filme, que quando ela teve essa viagem, o tempo que ela ficou fora, foram 2 anos, sim, ela conseguiu recuperar a força dela. Tanto que ela vem para se vingar. Isso sempre vai fazer parte da história dela. Cara, ela teve um aborto, ela perdeu a chance de ter filho, então isso nunca vai ser algo superado, sabe? Aí ela tá lá, eu acho que ela tá plena na vingança dela, mas é uma relação tóxica, que a partir do momento que ela retorna e começa a torturar ele, a relação fica tóxica dos dois lados. Por isso que é um filme difícil, porque você tem as 3 fases ali, quando ele é o boy lixo, depois quando ela repete com ele as mesmas coisas que ele fazia. Tudo bem, ela tem justiça para fazer isso.
Ele tá pagando. É uma coisa que eu acredito muito, né? Vem do budismo. A gente colhe o que a gente planta. No caso, ele plantou isso. Ele tá colhendo. Pô, ele teve um acidente, foi condenado à cadeira de rodas. E quem tá lá cuidando dele? Não é nenhuma das menininhas que ele tava pegando. Não é nenhuma das amantes que ele teve. É a ex, cara. É a pessoa que amava ele. A pessoa que ele também amava, de certa forma. Acho que, na verdade, de certa forma, não. Ele amava ela e depois ele virou um cuzão. Então, olha só. Ele plantou e tá colhendo isso. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Não é? Ó, deixa eu ver. A Ju falou, passam, Aline, e às vezes nunca superam. Não é uma crítica, apenas meu posicionamento. Me irrita no nível master. Aqui falando da questão da passividade dela. Entendo. Mas também, né, é delicado falar disso. Não, também conheço muita gente que vive esse tipo de relação. E é incrível, né, bicho? Porra, a gente tá de fora, a gente vê e fala, mano, o que você tá fazendo com a sua vida? Mas a pessoa tá lá. E a gente pode migrar isso também, não apenas para um relacionamento, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, cara. A gente migra isso para tudo na vida, né? Ele pode falar isso no aspecto profissional também. Às vezes a gente dedica muito para um trabalho e, de certa forma, cara, não é o que a gente quer mais, não é o que nos faz feliz, a gente é abusado no trabalho o tempo inteiro, né? Mas a gente não sai, a gente não solta o osso. Por quê? É muito complicado. A gente somos pessoas complicadas, cara. Somos pessoas muito complicadas. Peraí. Nada justifica. Não, concordo. O que o Polanski fez com a garota lá é realmente punk, velho. Não tem desculpa. Deixa eu ver, Ju. Dar o troco não significa que ela superou. Acho que é exatamente o contrário. Ela não supera, não consegue esquecer e parte para a luta da vingança. E a Aline complementa, mas a vingança nunca é plena. Ela não superou, continua presa a ele, tanto quanto ele está na cadeira de rodas. Cara, é alto, é uma interpretação super válida. E eu acho, assim, mais válida até que a minha, da parte da vingança dela ser totalmente na base da plena. Quando eles se casam, você vê que ela tá ali numa expressão, mas principalmente a cena do Ano Novo. Na cena do Ano Novo, ela olha para ele e ela tá um pouco emocionada, sabe? Não, real. Acho que isso aí que a Ju falou faz mais sentido. Né? Só repetindo o que a Ju falou, ó. Dar o troco não significa que ela superou. Acho que é exatamente o contrário. Ela não supera, não consegue esquecer e parte para a luta da vingança. Pois não faz sentido isso, cara. Faz sentido. Não, legal. É algo aqui para pensar. Porque eu vi o filme hoje, né, de novo. E realmente faz muito sentido isso. Porque tem a parte ali do final. A parte do final mostra realmente a questão que ela tá abalada ainda com as coisas que ela faz, sabe? Realmente. Cara, por isso, cara, cinema é muito foda, né? A gente pega pra discutir. Ó, eu aqui, né, tava com uma ideia, aí lendo o comentário, já comecei a pensar de outro jeito, por conta desse comentário da Juliana. Realmente faz muito mais sentido pensar desse lado, não como uma vingança. Ela voltou pra se vingar, ok, mas ela não superou, tá ligado? Ela tá lá realmente porque ela quer fazer ele sentir a mesma coisa, porque ela ainda sente aquilo, ela tá remoendo aquilo. Real, real, real. Eu tenho mais coisa aqui para falar. Eu falei que eu ia ser rápido hoje, cara, mas é impossível, né? O roteiro de Lua de Fel não gira apenas em torno da nudez e das cenas bregas. O filme costuma ser lembrado sempre que se fala em obras que abordam o BDSM. É curioso perceber como os papéis de dominante e dominado, ou submisso, se fundem na própria trama e guiam os personagens de Oscar e Mimi. Mas o interessante é que as cenas gráficas em que o casal se diverte é reconhecer a inversão cruel de personalidades e como isso é absolutamente destrutivo para os envolvidos. Real, tá muito dentro aí do que a gente está discutindo. Mas, no caso, aqui, o que eu quis dizer o Polanski faz uma analogia cruel, que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que significa ser o dominador, ser o submisso, e a gente leva isso para fora da esfera da relação. E a relação que eu estou falando ali, né? A parte física, realmente.
Porque o que o Polanski faz é potencializar isso e coloca de uma forma totalmente destrutiva na vida de ambos, não na questão sexual. Então é bizarro, é complexo. A trilha sonora chama atenção em diversos momentos. Durante o café da manhã mais surreal da história do cinema, aposto que você nunca mais tomará leite sem se lembrar das peripécias da Emanuele, escutamos Faith, do George Michael. Não é uma música sensual, mas ela funciona na cena justamente por conseguir adicionar uma boa dose de humor para o momento íntimo de Mimi e Oscar, que goza no momento que os pães pulam da frigideira. Eu escrevi isso aqui, não lembrava. Polanski deve ter se divertido horrores ao se esforçar para ser brega. Em outra cena, mais para a conclusão, a Emanuele dança sensualmente ao som de Slave to Love, do Brian Ferry. Essa música é das antigas, né? Depois disso, não há como dizer que Lua de Fel não é kitsch. Ainda há sequência em que Oscar, durante seu momento libertino, vai dançar numa boate ao som de Katia Flávia, do Fausto Fawcett. Essa música do Slave to Love, cara, é muito anos 80, velho. E assim, ela é muito brega. Ela é muito boa, velho, mas ela é muito brega também. Muita gente deve ter ouvido falar de Lua de Fel como se fosse uma obra pecaminosa, imperdível, com as melhores cenas de sexo e nudez da história do cinema. A verdade é que existem sim boas cenas provocantes, mas o longa de Polanski é grande demais para agradar apenas as pessoas, né, com ideias mais tensas aí. Usando a nudez de maneira natural, nunca gratuita, o cineasta oferece um drama psicológico capaz de mexer com os nervos dos espectadores mais sensíveis e que entendem bem as dificuldades de se relacionar com pessoas com baixa autoestima e que trabalha ali a questão da codependência. Eu acho que é realmente um grande tema presente nesse filme, codependência, né? Quando a gente, por exemplo, vamos supor, eu fumo, né, cigarro, careta, e, cara, eu sou viciado em cigarro. A Juliana, por estar sempre perto de mim, ela vai ser codependente do cigarro também. E o meu fumo vai estar ali presente nela. E quando a gente aplica isso na relação, é mais ou menos o mesmo conceito. Se eu estou fazendo mal para mim, eu estou fazendo mal para outra pessoa também que está ali presa naquilo. Então, é pesado. Está abrindo ferida, vingar não fecha, abre machucado. Exatamente. A Aline falou, ela poderia ter deixado o cara paraplégico e seguir em frente. Poderia. Vitor, chegou, seja bem-vindo. Eu tenho uma historinha de vingança tensa, refletindo minha atitude na época. Estava abrindo a ferida. Pois é, né? É legal. É legal isso, né, Ju? Como a gente aqui, né, depois a gente discutindo no filme, a gente acaba fazendo essas conexões com coisas que a gente viveu, né, e amadurecendo, de certa forma, percebendo, cara, a vingança, de certa forma, o mais delicioso que seja, né, apanhar esse tipo de filme, ver ali o Era Uma Vez no Oeste, ver os filmes do Quentin Tarantino, na verdade a vingança é um ato contra a gente mesmo, muitas vezes. Você precisa ter muita cabeça e muita serenidade para saber deixar de lado isso. E aqui nesse filme, infelizmente, nenhum dos dois deixa isso de lado. Regina, isso faz sentido. Eu nem lembro que meu ex está vivo. Se ele está bem ou mal, não me importa mesmo. Acho que isso é superar. Muito bem, Regina. Selma, o fato dela ter voltado para se vingar foi porque, independente da raiva que ela tinha por ele, ainda era apaixonada. Querendo ou não, mas era. E ele também a amava. De um jeito bem bizarro, de um jeito bem cuzão, né? Cadê o Carlos? Mas sim, eu concordo. Acho que tinha amor ali. E, cara, olha só, se a gente for parar para pensar no cinema em histórias de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, é bem provável que o Lua de Fel fique ali entre os mais pesados, porque ele aborda isso muito bem, velho. Porque você tem ali o auge do relacionamento, a intensidade, os caras indo no limite, e, cara, depois ele começa a torturar ela, depois ele tá fudido, só sobra ela, e ela tá lá torturando ele. Sabe? É muito doido isso, velho. É muito doido, velho. Deixa eu ver o que é mais. Karen. Boa, Regina. Você sente indiferença. Algumas pessoas que superam não sentem isso, mas a tendência é você se distanciar total da pessoa, com certeza.
Difícil chamar de amor, é isso aí. Aline, perfeito. A Aline matou aqui a charada também. É impossível você chamar isso de amor, porque isso não é amor. Mas na cabeça desses dois é. Na cabeça deles, né, a partir ali, vão dividir, lembrando, né, são 3 fases que eu estou dividindo o filme. Na fase 2, ela acredita que tem amor, e na fase 3, ele acredita que ela ama ele. É muito bizarro, cara. Juliana, ela deveria ter pensado que a vida deu a ele o que merecia, ter vivido uma outra aventura, ou ter dado para qualquer outro. Ficar preso em uma situação dessas é auto-sofrimento. É desamor, pois vingança é um escárnio humano. Vingança é o vômito da dor. Meu Deus! Que épico isso, velho. Vingança é o vômito da dor. Mano, eu quero até anotar essa aqui, gente. Vocês são foda, velho. Não é boa essa? Ó. Caraca. Pera aí que eu tô anotando isso aqui, porque eu gostei muito, velho. Sensacional. Gostei disso. Trama fantasma. Aline, o trama fantasma... Qual que é o trama fantasma? Escritor fantasma. Ah, porra, Paul Thomas Anderson. Caralho, eu não vi ainda, bicho. Eu não vi ainda. Eu tenho que assistir. Eu tô pensando aqui no Escritor Fantasma, velho. Viajei. Eu não assisti, eu tenho que assistir ele. Com certeza. Vitor, sim, é um filme pesado, cara. É um filme pesado. Ele é brega pra caralho. Né? A Regina perguntou, é um filme de romance? Não, não é. Mas ele trabalha com esse tema, BDSM, no sentido de como isso, se você não tem um controle, se você não é saudável, se você não está numa relação boa, de como a sua relação, né, dessa forma mais intensa, você pode fazer uma analogia com a destruição completa das duas pessoas envolvidas. Isso é muito doido, cara. Isso é muito foda, cara. Cara, tá vendo? É o que a gente discute muito aqui, né? 3 vezes consecutivas. E olha que eu tinha programado os filmes que eu ia falar já há mais tempo. Foi coincidência. Mas a gente falou do Mel Gibson, a gente falou do Hitchcock, e agora a gente tá falando do Polanski. A gente simplesmente, cara, é foda. A gente sabe que na vida real, a história da obra, o cara era um tremendo cuzão do caralho. Mas olha só, a gente vai ficar sem ver. O Lua de Fel, tudo bem. Assim, exceto se você é estudioso de relacionamento, se você gosta de entender relacionamento tóxico, aí sim, você tem que ver esse filme. Mas, cara, se não é a tua onda, beleza, você pode pular. Tem coisa do Polanski que você pode pular, assim como tem coisa de vários diretores que você pode pular, de diretores mais cuzões. Mas olha só, se você gosta muito desses assuntos, por conta da experiência, né, da vida desses caras, você se privar de ver a obra que eles fizeram, muitas vezes você perde um pouco do que, porra, poderia agregar muito na sua forma de ver, pensar, entender, discutir o assunto. Então é sempre muito delicado, cara. É uma escolha, obviamente, cada um tem que conviver com o peso da sua própria escolha. E eu entendo, muita gente, porra, tem um monte de amigo que falou que não vê mais nada do Woody Allen. Beleza. O Woody Allen é foda, né? Dá para fazer uma transmissão inteira aí, né? Tentando discutir o caso dele. Mas tem muita gente que não vê nada do Polanski. E muita gente que, porra, parou de assistir coisa com o Kevin Spacey. Então, assim, eu entendo, é escolha, é direito de cada um, sabe? Eu concordo, o Vitor já falou isso uma vez. Que ele não ia querer dar audiência pro filme lá da Suzanne Hitchen, porque, cara, ia dar grana para ela. Beleza. Não dá para você virar, ah, você tá errado, você tá viajando. Não, você não tá, velho. É muito. O cinema, a gente tem que analisar ele como uma peça de arte e olhar lá, pô, estética, linguagem, roteiro, direção, fotografia, montagem, a gente pode olhar isso tudo. Mas, por outro lado, o mais forte do cinema é o reflexo que ele dá pra gente, a emoção que ele causa. E, bicho, você vai ver um filme que te faz sentir mal, não faz sentido, velho. Se você vai ver um filme que você vai ficar pensando só no cara, o quanto ele é cuzão,
não vai fazer sentido, vai te fazer mal. Então é a sua escolha, né? Então eu acho isso super respeito mesmo, mas eu não abro mão, entendeu? De ver, cara, a obra, porque tem muita coisa ali que é muito especial, velho. E, porra, como cinéfilo, trabalhar com crítica, não tem como, velho. Não tem como. Queria, talvez um dia eu consiga falar, eu não vou ver porra nenhuma do Polanski. Talvez um dia. Deixa eu ver aqui, ó. A Aline tá falando, o Daniel Day-Lewis não deve ousar se aposentar. Pois é. Hoje, Aline, inclusive, eu li uma notícia no playlist que o Tarantino falou que talvez, dependendo da recepção do Era Uma Vez em Hollywood, ele antecipe a aposentadoria dele. Vamos ver. A Ju falou, BDSM é maneiro de ver. De ver. Cara, ó, tem algumas coisas que são maneiras, tá? Vamos lá, Selma. Sabe por que eu nunca me vinguei de ninguém em relação ao amor? Porque vivi minha vida intensamente até meus 28 anos. E conheci meu companheiro bem quadradão e tacanho, mas um homem que por todos os defeitos que todos temos, me respeita, me realiza em vários aspectos, se é que vocês me entendem. E então, o convívio, o respeito, a amizade acima de tudo. Cara, perfeito isso, velho. Perfeito isso. Relacionamento é isso. É confiança, amizade, respeito. Se você não tem isso, eu sou Maria também, admiração, torcer, né, junto ali, mas é isso que a Selma falou, velho. Perfeito. Me vinguei um mês e mereci o Oscar na originalidade. Olha a Ju criando aqui pra gente a curiosidade. A Ju tá alimentando a nossa curiosidade. Que loucura. Não, não foi uma vez, não. Foi um mês. Olha ela, velho. O Carlos falou 30 Dias de Vingança, dirigido por Ju Minelli. Ah, moleque. A Aline falou, nem vou ver mais nada do Polanski depois dessa. Aline, só um parênteses. Beijo do Vampiro, que tem a Sharon Tate. Beijo do Vampiro, não, desculpa. Beijo do Vampiro é a novela. A Dança dos Vampiros. O Bebê de Rosemary. Repulsa ao Sexo, o Inquilino. Cara, acho que esses aí são os obrigatórios. Acho que se você viu esses, você pode aposentar o Polanski. O Pianista é muito bom, mas, tipo, beleza, foda-se. Adoro o Último Portal. Gosto muito. Nossa, tem outro recente que ele fez também. Tem o Escritor Fantasma, que eu gosto. Tem um outro que eu esqueci. Mas, sinceramente, não chega no nível desses 4 que eu falei. E outra, né? O Dança dos Vampiros, ele é muito especial, porque tem a Sharon Tate, velho. Eu não lembro de ter visto outro filme com a Sharon Tate. Eu vi a Dança dos Vampiros. E, cara, eu gosto de filme de vampiro, tá lá, né? Tudo junto. Bom, galera, basicamente, só vi o Pianista? Eu recomendaria esses 4, sinceramente. O Dança dos Vampiros, principalmente por ser um filme de vampiro, por ter a Sharon Tate, velho. É um filme antigo, tal, é uma comédia bem divertidinha. O Bebê de Rosemary, por tudo que ele é, tal, o Inquilino. O Inquilino, Repulso ao Sexo e o Bebê de Rosemary fazem parte de uma trilogia que é chamada Trilogia do Apartamento, né? Mas, sei lá, eu acho que seria assim, tipo, esses aqui seria legal assistir, mas aí é o que eu falei, né? Cada um tem o que faz, tem a escolha e como que convive com isso. Se te faz mal ver o filme do Polanski, realmente não faz sentido você ver, né? Cada um, felizmente, né? A gente ainda tem essa liberdade. A gente pode escolher, eu quero ver isso, eu não quero ver isso. Então tá excelente. A Aline comentou aqui. Escolhendo a temática do Lua de Fel, percebe-se que ele não tem nenhum arrependimento. Pois é uma colocação aí que não tem como você rebater. Então, entendo perfeitamente.
A Ju tá falando, Selma, sou gente boa pra caralho, mas sinceramente passo longe da fofura. Claro, você é de Capricórnio, velho. Gente de Capricórnio e fofura não estão juntos. Desculpa. Sacanagem. Bom, galera, acho que é isso. Juliana tá aqui com fome, eu também tô com fome. Então a gente vai se alimentar, ser feliz e, quem sabe, aqui iniciar uma pequena maratona para ver o Stranger Things, assistir um pouquinho dessa terceira temporada, que eu sei que a Selma falou que a filha dela estava assistindo, e vamos ver se vale a pena, se tá no mesmo nível. Não sei quem mais aí viu. Se alguém tiver assistido e quiser falar se vale a pena ou não, eu aceito aqui o comentário, que tem mais algumas mensagens aqui, ó. A Aline falou que, no caso, o Polanski não é um egocêntrico filho da puta, como a Ju falou. Ele é um criminoso covarde. Exatamente. Por se tratar, né, de uma adolescente, uma garota que tinha 16 anos, realmente a situação é bem, né, difícil de você falar. Aliás, difícil não é a palavra, é impossível você querer defender a atitude dele, não tem como. Tanto que ele ficou tantos anos fora, né, dos Estados Unidos, ele não apareceu lá, porque ele sabia que ele seria preso. Então é pesado mesmo. Aí a Aline soltou esse ponto aí, que até é algo que eu vou ficar pensando bastante, né? É a questão, cara, ele escolheu fazer esse filme. É um filme que fala sobre um personagem que deixa cicatrizes numa mulher, né? O cara deixou cicatrizes nela para sempre. Então, pesado, 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 pesado. A Aline tá falando que tá assistindo fora de série, porque amanhã, né, a gente vai receber aqui a Karen para discutir com a gente o filme. Então, a Ju falou que tava falando do egocêntrico do Hugh Grant. Ah, beleza. Tá todo mundo ali junto. Só o Peter Coyote, que até onde a gente sabe, tá livre, né? Mas ele é o vilão do ET, o extraterrestre, então não, ele não tá livre de porra nenhuma. Galera, muito obrigado pela participação aqui. É legal, cara, porque, porra, a transmissão hoje a gente falando do Lua de Fel, aí a gente acaba entrando em um outro tema, e cinema é isso, né? Quando a gente pega para discutir cinema, a gente não fala exclusivamente sobre o filme, a gente fala muitas vezes sobre o que o filme representa, sobre as emoções que o filme causa e o que ele faz a gente pensar. Então, eu acho, assim, incrível de, porra, a gente tocando terror aqui, entrando e falando, cara, da vida do Polanski, falando que ele é um cuzão realmente, né? Pô, o cara escolheu fazer o Lua de Fel. E falando ao mesmo tempo das qualidades que tem a filmografia dele, isso é inegável, e aqui do quanto o Lua de Fel é brega, o quanto o Lua de Fel consegue ser tosco, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem de relacionamento tóxico e abusivo tão poderosa, no meio de toda aquela mensagem brega. É o iceberg, né, gente? A gente pega ali a superfície e na hora que a gente... É a superfície? A gente pega ali o topo do iceberg e depois a gente descobre que por baixo dele tem muito mais coisa. E é o que a gente está fazendo aqui. Né? O que a gente fez aqui, na verdade, durante essa edição 203 do 365 Filmes em um Ano. O Carlos já detectou 4 cuzões na transmissão. 4 momentos cuzão, velho. Sensacional, velho. Muito obrigado mesmo. Amanhã, então, a gente está aqui. Talvez eu converse com o Richard também sobre o espetacular Homem-Aranha, mas eu tomei um bolo, não vou falar do Mulher Maravilha amanhã, o Mulher Maravilha vai passar para terça-feira, então Bastardos Inglórios talvez seja adiado, não sei como é que eu vou fazer, vou falar dele, obviamente, mas talvez seja adiado, mas é isso, tá? Vamos tocar o terror nessa parada, porque tem muito filme ainda para ser discutido, e amanhã, bem provável, 9 horas, a discussão seja sobre o espetacular. Que mané espetacular, gente. O Homem-Aranha 2, o Longe de Casa, tá bom? Então amanhã vai ser assim, ó, spoiler já a jato. Eu sei que muita gente não viu, então acho que muita gente não vai assistir a transmissão, mas enfim, a gente toca o terror aqui mesmo assim. Então, um beijo pra vocês e tchau, tchau. Até amanhã. Karen, tamo junto, hein? É nóis. E você que está acompanhando essa transmissão, deixa o like, se inscreve no canal. A gente está quase chegando a 800 inscritos. Curte aí, ajuda nós, beleza?
Grande beijo e tchau, tchau.